Aqui estamos, claro, mais uma vez com os pés no chão e o coração onde for preciso para levar muita informação para você, você que é a nossa razão de ser, nossa razão de existir, ao vivo também pela Rádio Transvale FM, a Princesinha do Vale. E é claro, aqui na criativaonline.com.br você acessa, fica sabendo de tudo, com muita informação para você. As notícias sobre a Covid-19 em nossa região, na Bahia e no Brasil, as notícias relacionadas às convenções partidárias e, é claro, outras notícias também diversas aqui no portal criativaonline.com.br, onde você com certeza todos os dias busca ficar muito bem informado. A Genildo Santana ligado, Jane Andrade também ligada. Bom dia, Deus está no comando de nossas vidas hoje, sempre dizendo aí, a Jane Andrade, eu não tenho dúvidas, tá bom? Ana Lúcia Leal chegando, Suziane Bastos também, minha filhona ligada, Alírio Argolo ligadinho também, Cleonice Santana ligado, Gilson da Saúde ligadinho também, e o Deval Vieira Aragão ligado, Cida Brito também ligadinha, Joselita Andrade, Letícia Souza ligada também, Rodrigo Baiano, obrigado pelo carinho. Rodrigo Baiano, pelo que vejo, é a primeira vez que assiste, obrigado pelo carinho, tá bom? Seja bem-vindo sempre. Elisângela Santos, ótima sexta-feira para todos nós. Um lindo final de semana cheio de muitas bênçãos. Vamos nos cuidar. Os casos estão aumentando. Que Deus continue nos abençoando a cada um de nós. Elisângela Santos, ligadinha, como disse, assistindo. Bom dia, Painho, dizendo aqui a Suziane. Bom dia para você também. Deus abençoe, abraço, beijos aí no Netão, tá bom? Ladriano, que é o seu filhão, né? Ladriano Bonfim ligado, Clarice Reis também, Leandro Alves, estou aqui no distrito de Serrana. Abraço para você e para toda a galera aí no distrito de Serrana, município de Brejões. A Serra do 100 pertence aí à Nova Itarana, tá bom? Então, vamos seguindo. José Gomes Vieira, Zé Gomes. O Zé Pires, vereador de São Miguel das Matas, ligado na Criativa, foi o nosso entrevistado de ontem do Criativa News. Você pode assistir esta entrevista a qualquer momento, em qualquer hora, tá certo? Bom dia, meu povo, na proteção de Deus, dizendo aí Clarice, assim seja sempre. Frida Krebs também ligadinha na criativaonline.com.br. Nós vamos seguindo com muita informação para você, abraçando a todos que são a nossa razão de ser, a nossa razão de existir, é claro, as notícias sobre a Covid-19 em nossa região. Bom dia, Magno, valeu. Zé Pires dizendo aqui. Boletim Covid-19 em nossa região, também na Bahia e, é claro, no Brasil, aqui na criativaonline.com.br. Fique ligado na Bahia. Bahia registrando aí 2.239 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas. Cleidiane chegou para assistir. Bom dia para você, bom dia para Frida Krebs. Suziane, bom dia também. Na Bahia, nas últimas 24 horas, 2.239 novos casos da Covid-19, uma taxa de crescimento de mais 8,8%, de mais 0,8%, perdão. 2.330 curados, 0,9% dos 277.327 casos confirmados desde o início da pandemia. 263.814 já estão considerados curados. 7.695 encontram-se ativos na Bahia inteira. A base de dados completa você confere na criativaonline.com.br, tá bom? No Brasil, 129 mil mortes e 4,2 milhões de casos confirmados. Atualização do Ministério da Saúde, divulgada na noite de ontem, portanto, na quinta-feira, dia 10, mostrou que houve 129.522 mortos em função da Covid-19. Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde registraram 983 óbitos. No balanço da pasta no dia anterior, 24 horas antes, eram 128 mil, passando aí para 129.
As mortes que ainda estão sendo investigadas, 2.501 famílias que aguardam aí o resultado para saber se o seu ente querido acabou morrendo ou não da Covid-19. Vamos seguindo, Fabiana Silva, bom dia para você também, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, tá bom então? Sandra Cordeiro ligado, Ana Cristina dos Santos também, Paula Bonfim também ligadinha, Nilzete Neves também chegando para nos acompanhar ao vivo. Vamos para Santo Antônio de Jesus. Eliane Brito também ligada na criativoonline.com.br. Passa de 1.900 o número de casos confirmados da Covid-19 em Santo Antônio de Jesus. 33 casos ativos e 3 internados, confirmando aí o boletim epidemiológico, tá bom? Nas últimas 24 horas, os resultados são o seguinte: 33 casos ativos, 30 em internamento, como disse, 30 em casa, em cuidados domiciliares, e 3 internados, 1.840 pacientes recuperados, que bom, 34 óbitos, 34 famílias que perderam aí um ente querido para a Covid-19, 71 pessoas aguardando resultado de exames e 4.131 casos que foram descartados. Os resultados dos exames apresentaram negativos. São 1.907 o número de casos confirmados desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas em Santo Antônio de Jesus, 19 novos casos em Santo Antônio de Jesus nas últimas 24 horas, o que corresponde aí a um acréscimo, um incremento aí de mais 1% em relação ao número total de casos registrados no dia anterior. A média de taxa de crescimento, a média taxa do crescimento aí nos últimos 7 dias corresponde a 0,5%, boletim completo na criativoonline.com.br. Vamos dar um pulinho agora na cidade de Amargosa. Antes, abraçar aqui a Cleidiane. Que tenhamos um ótimo final de semana. Renata Santos também chegando para assistir. Nas últimas 24 horas, um resultado positivo via exame PCR na cidade de Amargosa. Uma jovem, uma criança, né, de 11 anos de idade, do sexo feminino. Além disso, mais 9 resultados foram enviados pelo LACEN para Amargosa. Um teste rápido com resultado negativo. E também, neste momento, Amargosa possuindo aí 42 casos ativos, 267 casos recuperados e 8 óbitos provocados pela Covid-19. Voltando para São Miguel das Matas, salta de 58 para 63 os casos da Covid-19 em nosso município. O boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel das Matas registra mais 5 casos positivos da Covid-19, 4 na cidade e 1 na zona rural. Os casos que testaram positivo na cidade não estão registrados no boletim. Com certeza ele será retificado ao longo do dia. O caso positivo da zona rural é do Tabuleiro da Santa. Os casos ativos agora são 10. O boletim também indica um caso suspeito na cidade de São Miguel das Matas. Tá bom então? Nayara Santos chegou para assistir. Bom dia. Ótima sexta-feira para todos nós. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Fátima Matias, bom dia. Deus abençoe a todos nós. Salinha Santos também ligadinha. Zeus Ribeiro, bom dia, meu amigo. Deus abençoe, um abraço, obrigado pelo carinho. Tá bom então? Vamos sequenciando com muitas notícias, muitas informações para você. Notícias ao vivo aqui no nosso Criativa Notícias, das 8 até as 8h30, te mantendo sempre muito bem informado. Vamos girar com outras notícias, notícias que você já confere acessando www.criativoonline.com.br. Governadores defendem reforma com fundo de desenvolvimento. A ideia é compensar perdas dos estados com as mudanças na tributação. Um regime de colaboração que, na prática, só acaba arrebentando com os menores, né? Olhe no seu município, por exemplo, onde quer que você more nesses mais de 5.500 municípios do país, o que é que a sua prefeitura faz para ajudar o estado e para ajudar a União? Veja quantos funcionários dos municípios estão à disposição do estado. Eu estou falando do estado, não é o estado de direito, mas o estado, né? No nosso caso a Bahia, em outros casos, outros estados,
Veja quantos funcionários estão à disposição também da União. É realmente um absurdo, não é? Agora, se pergunte aí quantos do Estado estão à disposição do município. Quantos da União estão à disposição do município? É um regime de colaboração que não funciona, não é? E é por isso que a ideia dos governadores é de realmente fazer aí uma reforma que possa garantir não só melhores condições para os municípios e, por consequência, nesse caso aí, aos estados, né? Vamos seguindo. Fátima Matias ligada, Carmen Marielle Flores também ligada, Antônio Filho ligadinho, Irenice Silva, um abraço, obrigado pelo carinho. Lucília do Carmo, um abraço, obrigado pelo carinho, tá bom? Bom dia, minha querida, Deus abençoe, tá bom? Saudades. Vamos seguindo aqui com outras informações para você. Divisão de recursos entre brancos e negros vale para as eleições 2020. Dona Lúcia lá em Salvador, né? Lucília. Ô Lúcia, e a pandemia, minha amiga? Tem que passar logo, né? A gente precisa, digo a gente, você, seu filho, você é minha comadre, e a gente tem sentido muito a falta dessas presenças de pessoas queridas como você. E que essa pandemia possa passar logo, né? E ela vai passar, eu tenho certeza disso, tá bom? Roseli Santos, divisão de recursos entre brancos e negros vale já para estas eleições 2020. Acesse a Criativa e confira todos esses detalhes. O ministro Lewandowski atendeu o pedido de liminar feito pelo PSOL. Tem detalhes na criativaonline.com.br. Partidos políticos terão que dividir recursos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha e o tempo de rádio e de televisão entre os candidatos brancos e negros nas eleições municipais deste ano. A decisão é do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Ricardo Lewandowski, que atendeu um pedido de liminar feito pelo PSOL. Portanto, fique atento. PGR, Procuradoria-Geral da República, prorroga a atuação da Operação Lava Jato no Paraná. A Procuradoria-Geral da República prorrogou os trabalhos da Força-Tarefa dos procuradores que atuam na Operação Lava Jato no Paraná até o dia 31 de janeiro de 2021. De acordo com a PGR, 14 membros do Ministério Público Federal foram autorizados a prosseguirem nos trabalhos. Maiores detalhes, acesse www.criativaonline.com.br. Érica Siqueira, bom dia para você, tá bom? Fux toma posse como presidente do Supremo Tribunal Federal. O magistrado tomou posse aí após 9 anos de atuação e 77 mil decisões. O Supremo Tribunal Federal passa a ser presidido a partir de ontem, portanto, por Luiz Fux. Com 9 anos de atuação na cúpula do Poder Judiciário brasileiro, o magistrado, nascido no Rio de Janeiro, já emitiu mais de 77 mil decisões e despachos em processos diversos, desde a lei da ficha limpa ao caso da extradição Cesare Battisti, italiano, condenado por assassinatos na década de 1970. Hoje tem mais um Criativa News, hein? Roque José será o nosso entrevistado. Maiores detalhes dentro de instantes aqui na Criativa. Fique atento, às 11 horas, encontro marcado também ao vivo aqui conosco no Criativa News. Roque José, presidente do Sintraf aqui de São Miguel das Matas, do Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar. Prefeito de Amargosa é denunciado ao Ministério Público por gastos com publicidade. Leia esta matéria, confira todos os detalhes acessando www.criativaonline.com.br. Neste domingo, dia 13, foi a data escolhida pelos republicanos e também democratas de Elísio Medrado no Vale do Jiquiriçá para a realização da Convenção Partidária Municipal. Conforme preconiza o edital, que segue anexo, o evento será no Colégio Justiniano Bittencourt, das 10 às 13 horas. O empresário Peixoto encabeça a chapa enquanto pré-candidato a prefeito daquele município, o município de Elísio Medrado, que tem 3 bases disputando aí a majoritária. Josiane Miranda, bom dia para você, Deus abençoe. PT realiza a convenção que define candidatos às eleições deste ano em Amargosa. Será no domingo. O Partido dos Trabalhadores estará realizando a convenção partidária nesse domingo,
dia 16, no próximo, cadê meu Deus, deixa domingo o quê? No próximo dia 16 de setembro, na quarta-feira, não é no domingo não, optaram por dia 16 e não dia 13, o número do partido. Deixa eu só voltar aqui para terminar a leitura para você, e a informação, a confirmação aconteceu ontem, Ivanildo Bastos Atento já publicou esta pauta, será no dia 16, portanto, quarta-feira, às 13 horas, o encontro acontece na Escola Municipal Almeida Sampaio. Fique atento, fique ligadinho na criativaonline.com.br. Vereador Zé Pires foi entrevistado no Criativa News de ontem. Acesse a qualquer momento, confira a qualquer momento. E por falar em Criativa News, o presidente do Sintraf, Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de São Miguel das Matas, Roque José, será entrevistado no Criativa News nesta sexta-feira às 11 horas, ao vivo aqui na Criativa Online. Estarei conduzindo esta entrevista com a graça de Deus. Roque irá falar sobre as políticas públicas para o homem do campo no atual governo, seja no governo estadual, seja no governo federal, e também sobre a pandemia e eleições municipais. E é claro, ele vai avaliar também o governo municipal e as políticas públicas voltadas para o homem do campo aqui na cidade de São Miguel das Matas. Assista, compartilhe, participe ao vivo no Facebook e retransmissão depois no YouTube, tá bom? Então, cantor Ronaldo Silva lançou o CD ontem, carreira solo, no Conexão Criativa com Ivanildo Bastos. Acesse e tenha maiores detalhes. Veja que são sempre entradas ao vivo, transmissões ao vivo das mais diversas aqui no portal criativaonline.com.br, tá bom? Vamos seguindo, tem muito mais informação para você, tem muito mais notícias, porque o programa é esse aqui, ó. Esse é o programa que te deixa sempre muito bem informado. Encontro de segunda a sexta-feira, das 8 até as 8h30 aqui na criativaonline.com.br. Muitas informações, muitas notícias para você. Júlio Sérgio Ferreira ligadinho na criativaonline.com.br. Fique atento. Olha, nesse final de semana, final desafiador. Digo final de semana desafiador porque nós teremos muitas convenções partidárias. E é claro que nós temos, com certeza, a gratidão de ter muitos internautas em diversas cidades da região. E estaremos acompanhando também essas convenções partidárias, onde você ficará sabendo de tudo acessando www.criativaonline.com.br. Sheile Fagundes, ligadinha, valeu, obrigado pelo carinho. Zeus, de volta aí assistindo. Senado aprovando aí aumento de pena para agressões de cães e gatos. O Senado aprovou um projeto de lei que aumenta a pena para multar as pessoas que agridem os animais, principalmente causando maltratos aos cães e aos gatos. O projeto amplia a detenção de 3 meses a 1 ano para 2 meses a 5 anos e multa, além da proibição da guarda do animal. O texto segue para a sanção agora da Presidência da República. Outras notícias para você também, lá de Brasília. Os senadores aprovaram a criação de um cadastro nacional de pessoas condenadas por crime de estupro. Os senadores aprovaram a criação de um cadastro nacional de pessoas condenadas por crimes de estupro. A partir da medida, o cadastro vai conter as informações diversas sobre os condenados por estupro, como características físicas, impressões digitais, perfil genético, que é o DNA, fotos e endereço residencial. Em caso de condenado em liberdade condicional, o cadastro deverá conter também os endereços residenciais dos últimos 3 anos e as profissões exercidas neste período. Na lei é bacana, eu quero ver se materializar. Eu digo porque esse sistema precisa ser alimentado, mas bacana, excelente. O caminho é esse mesmo. Tá bom? Vamos seguindo aqui. Vinícius Cunha ligadinho na Criativa Online. Solange Pinheiro também ligada. Obrigado pelo carinho. A Cássio de Jesus também ligado. Mel Rose também ligadinho na criativaonline.com.br. Vamos a Santo Antônio de Jesus. Santo Antônio, homem sofre tentativa de homicídio no Alto Sobradinho. Um homem sofreu uma tentativa de homicídio em Santo Antônio de Jesus. A vítima, de prenome Juan, estava na rua Esperança, no bairro Alto Sobradinho, quando foi atingido por vários disparos de arma de fogo. Um par de muletas foi encontrado ao lado do corpo. Juan foi socorrido e levado pelo SAMU para o Hospital Regional em Santo Antônio de Jesus, e até o fechamento da matéria o paciente ainda estava em estado grave na sala vermelha. A autoria e motivação do crime
são desconhecidos, são detalhes do portal Tribuna do Recôncavo. Preço do diesel em refinarias da Petrobras cai 7% e da gasolina cai 5%. Será que vai baixar o preço da gasolina nessa região? Eu vou repetir aqui a manchete para você ficar esperto, ficar atento. Preço do diesel em refinarias da Petrobras cai 7% e da gasolina 5%. Aí fica aquela velha desculpa, não estão repassando para nós. É um cartel, né? Um absurdo. Olha o que acontece em Santo Antônio de Jesus, por exemplo. Um absurdo. É preciso dizer o tempo inteiro, mas as pessoas... A nossa legislação se submete a isso, né? Nossos políticos se submetem a isso. Aliás, muitos políticos estão envolvidos diretamente, né? Vamos lá, seguindo, esse é o nosso Criativa Notícias com muita informação para você, aqui no portal criativaonline.com.br e também na rádio Transvale FM, a Princesinha do Vale. A Cássia de Jesus dizendo aqui o seguinte: bom dia a todos os miguelenses, obrigado pelo carinho. Fábio Santos também chegando para assistir. Sônia Valentina também ligada, obrigado pelo carinho. Bom dia, meu amigo, dizendo Fábio Santos, valeu, meu querido, um abraço. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Vamos às outras notícias, já nos encaminhando para o finalzinho do nosso programa, o nosso Criativa Notícias, boletim informativo que deixa sempre muito bem informado, tá bom? Então, vamos às outras informações. Nazaré das Farinhas confirmando aí 378 dias sem mortes violentas. Que bom, essa é uma notícia importante, porque Nazaré das Farinhas, ao longo dos últimos anos, sempre foi uma cidade que registrou mortes violentas. Situada às margens do rio Jaguaripe, famosa pela produção de farinha de copioba, não é nem pela produção, mas pelo recebimento, né? E o tradicional festejo da Feira dos Caxixis. Nazaré das Farinhas não porque produzia muita farinha, mas porque recebia farinha de toda a região. Afinal de contas, o translado para Salvador acontecia pelo rio. Nazaré completou aí um ano sem homicídio. No período de julho de 2019 a julho de 2020, não foi registrado crime violento, letal, intencional no município, que segundo o IBGE tem aproximadamente 28 mil habitantes. Notícia que você confere acessando www.criativaonline.com.br. Silvio Souza chegou para assistir, valeu garoto. Empresas de Santo Antônio de Jesus são advertidas por não cumprirem normas de proteção da Covid-19. O município Santo Antoniense, capital do Recôncavo, segue fiscalizando as atividades violentas em toda a cidade para evitar a propagação do novo coronavírus. As equipes orientam os estabelecimentos quanto à importância da utilização dos equipamentos,
de proteção individual, higienização, entre outros. Só para você ter uma ideia, na semana passada foram 14 empresas que foram verbalmente advertidas. E uma delas... Cadê a notícia? Deixa eu voltar aqui, né? Algumas empresas também estão sendo orientadas a manter apenas um acesso para o melhor controle da quantidade de pessoas no interior do estabelecimento. Bom Jesus da Lapa, governo do estado da Bahia, inicia a construção do novo aeroporto no local. Acesse a Criativa e confira. Vamos voltar a Santo Antônio de Jesus também, dizendo que as inscrições para o cadastro de artistas, grupos, bandas, coletivos culturais, profissionais de arte e cultura e trabalhadores da cultura em geral interessados no auxílio previsto na Lei Aldir Blanc, a Lei Federal de número 14.017 de 2020, seguem até esta sexta-feira, portanto, dia 11. Fique atento. Valeu, Tamires. Tamires Peixoto chegou para assistir, chegou para acompanhar. Para se cadastrar, o solicitante precisa preencher um formulário disponível na internet. Tem um link na criativaonline.com.br. Em Piauí, adolescente é espancada pelo pai por ser lésbica. Olha que notícia triste, né? Uma adolescente de 16 anos relatou que foi espancada pelo pai pelo fato de ser lésbica. O crime aconteceu na tarde de quarta-feira. Ganhou visibilidade, portanto, ontem. A avó materna da garota procurou a delegacia para registrar a ocorrência. O suspeito foi intimado pela unidade. Em Cravolândia e mais 3 municípios com transporte intermunicipal liberado. Acesse a Criativa, municípios que tiveram o transporte liberado, voltando a funcionar nesta sexta-feira, são Cravolândia, no Vale do Jiquiriçá, Tabocas do Brejo Velho, na bacia do Rio Corrente, oeste do estado, e voltam também o transporte intermunicipal em outros municípios que você confere acessando www.criativaonline.com.br. Já vou chegando ao finalzinho. O Código de Defesa do Consumidor faz 30 anos, compras online crescem. Acesse a Criativa Online e confira todos esses detalhes. Agradecer a todos vocês que são a nossa razão de ser, a nossa razão de existir. Agradecer ao João Newton, um abraço, obrigado. Agradecer também a Néia de Varzedo, obrigado pelo carinho. Ao Jocélio do Riacho das Bananeiras aqui em São Miguel das Matas. A Meire de Piauí também ligadinha. Ao Paulinho Rocha, muito sucesso, obrigado aí. A Gabriela do Criativos. Ao pessoal da Pipa Comunicação, a Clara na cidade de Jiquiriçá, ligadinha. Paulo Ferraz, lá em Curitiba, ligado. Assis em Santo Antônio de Jesus, também ligadinho aqui no nosso programa, o Criativa Notícias, onde você se mantém sempre muito bem informado, de segunda a sexta-feira, das 8 até as 8h30. Daqui a pouquinho, 11 horas, daqui a pouquinho às 11 horas, tem o Criativa News. Estarei recebendo o Roque José, presidente do Sintraf aqui de São Miguel das Matas, aqui na redação da Criativa, para um bate-papo muito bacana. Ele não tem papas na língua não, viu? Não tem papas na língua não, vai falar tudo que pensa sobre a política para o homem do campo neste momento, política federal, política estadual, política municipal, falar sobre as eleições aqui em São Miguel das Matas, vai falar um pouquinho sobre esse cenário de pandemia também. Entrevista bacana daqui a pouquinho, às 11 horas com o Roque José, aqui na Criativa, no Criativa News, encontro marcado, não se esqueça. Cláudia Brito chegou para assistir, Joanete Jesus também. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, até a próxima com a graça de Deus. Só posso dizer que nós seguimos juntos sempre com os pés no chão e o coração onde for preciso. Se tiver que sair de casa, volte para sua casa melhor. Afinal de contas, é para as nossas famílias que nós voltamos sempre.